Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui, comigo Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Hoje especialíssimo, hein? Super especial, né? Estamos de feira em feira agora, né, Bruno? Isso aí, estamos botando o pé no barro, o pé na estrada. Isso aí, estamos aqui no Universo Pecuário, diretamente de Lavras do Sul. A gente está num estúdio super bacana aqui acompanhando o Pé no Barro Podcast. É o primeiro episódio que a gente grava aqui. Então a gente está super feliz, né, Bruno? Era uma das coisas que a gente também falava muito, né? De trazer o Pé no Barro, ser mais itinerante e diversas feiras, e aqui numa feira que tem tudo a ver com a gente, né? Falar de produção mais sustentável, sustentabilidade, de inovação e caminhos que a gente tem que debater e discutir para o agronegócio, né? Sem dúvida, a gente saiu da Expo Inter, né, e as últimas gravações, né, com o pessoal, com a turma de lá, e agora vindo aqui para Lavras falar de pecuária sustentável, e muito mais do que isso, né, tudo que envolve a pecuária, todo o entorno, né, porque a pecuária não é só a produção, é uma cadeia gigantesca, então a gente consegue falar de tudo isso e falar no universo que chegou, né, o universo veio, né, tivemos uns atrapalhos, o estado todo como um todo, e agora a gente conseguiu uma edição que está belíssima, muito bonita, uma estrutura super bacana, gente de alto nível, tempo bom, né? Então tudo isso ajuda a fazer uma feira no interior, né? No meio do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Lavras do Sul, que é o interior do interior mesmo, onde a gente tem a maior vegetação aí remanescente, campo nativo. Então um assunto super rico aí para pecuária no momento que a gente vive cada vez mais pressionado por pecuária sustentável e tudo isso. E aí já vou apresentar o nosso convidado, pode ser? Claro, por favor, o cara que abriu o evento aqui, né, a primeira palestra. Que abriu o evento, né, o palestrante Roberto Giolo da Embrapa, é uma sumidade aí quando se fala em pecuária de corte, quando se fala dessa pecuária sustentável, então a gente vai ter com certeza uma conversa excelente sobre esse assunto, né, que está tão na mídia aí, né, tão discutido, o que é tal da pecuária sustentável, né, Giolo? Bem-vindo, obrigado por estar conosco e dividir um pouco aí do teu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado Armindo, obrigado Bruno, um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né, sobre essa temática que está tão em voga no momento. Isso aí, vamos falar desse assunto bom e tentar desmistificar muita coisa, né? Acho que esse é um dos nossos papéis aqui pra gente conversar, e principalmente nosso público grande é um público do agro, e a gente sempre brinca assim, a gente discute muito essa parte de sustentabilidade, mas quando vai conversar com alguém que não é da área, chega na segunda pergunta e já não consegue falar muito. Então é importante falar um pouco disso hoje aqui. Vamos lá, antes só da gente começar a falar um pouco dos nossos apoiadores, agradecer muito a todos que fazem o Pé no Barro Podcast acontecer. Começar aí pela Premix Nutrição Animal, que é uma empresa voltada, né, para soluções integradas para a pecuária. Premix, nosso grande apoiador aí, é uma empresa que vem entrando no Rio Grande do Sul, está desenvolvendo, né, todo um trabalho aqui. Então se você quiser saber mais informações sobre como melhorar a produção, a nutrição dos seus animais, agora que a gente está entrando no período de verão aqui na região sul do Brasil, entre em contato com a Premix, através principalmente do Thiago, que é o supervisor regional aí, e também pelo Instagram, que é @premix_nutri. Depois a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio, empresa qual eu e o Bruno a gente trabalha, uma empresa voltada para consultoria técnica e consultoria empresarial. Então se você quiser saber mais sobre a CIA Brasil, ampliar, né, o seu negócio, melhorar a produtividade, rentabilidade, números ligados à pecuária e também às soluções empresariais, entre em contato com a CIA Brasil, CIA_agronegócio, a San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil. Então se você quiser saber mais sobre a San Esteban, @sanesteban. E para fechar, os nossos dois últimos apoiadores que estão nos ajudando a vir para cá, a Elicit Plant, Elicit, que é uma multinacional francesa que vem entrando aqui no mercado brasileiro, trazendo soluções muito inovadoras, principalmente em produtos bioestimulantes vegetais, e um dos principais deles é resistente à seca. Então, tanto essas oscilações de clima que a gente vem vivendo, né, mudanças climáticas, que é um dos assuntos aqui do podcast, a Elicit tem uma solução muito inovadora de produtos que aumentam a resistência das plantas contra esses períodos de estiagem, secas, enfim. E também a Universo Pecuária, que é o realizador aqui do evento que a gente está participando, a Universo Pecuária, que tem essa missão toda de trazer a pecuária como o epicentro, né, como o pessoal tem falado aqui, o epicentro das discussões, dos debates, uma feira espetacular. Então você que está nos assistindo, e é bem provável que você vai ver depois, né, os episódios vão ao ar depois daqui das gravações da feira, mas se programe já para a próxima feira estar com a gente aqui no Universo Pecuária. Boa, conta paga, vamos tocar todos os nossos, lembrando, né, que todos os nossos apoiadores são em nível nacional, né, então a gente tem essa satisfação, todo mundo tem essa atuação e a gente às vezes fala do Sul, né, por estar aqui, mas chega em todas as partes, né, tá todo mundo aí por todo o Brasil, assim como os nossos ouvintes.
Então, começando, Roberto, hoje tu falaste uma coisa assim, né? Eu estava escutando a tua palestra, eu consegui escutar só uma parte, né? A gente acaba se envolvendo toda, mas eu anotei uma parte que diz assim, pecuária sustentável é a pecuária que produz. Se não eram bem essas palavras, era alguma coisa muito próximo disso, né? E isso me marcou. Uma pecuária que é sustentável é uma pecuária que tem produção. Assim, só lembrando um pouquinho de sustentabilidade, né, que quando esse termo foi criado, depois ele foi colocado meio como se fosse que coubesse tudo, né? Então fala, o negócio sustentável, beleza. E às vezes fica meio difícil de mensurar alguma coisa ou outra. Na minha experiência, anteriormente era muito demandado, continua sendo ainda demandado para falar palestra sobre carbono na pecuária e tal. E está tendo uma mudança na demanda. Estão começando a chamar de sustentabilidade envolvendo carbono. Isso é um ponto bastante interessante, porque faz todo esse sentido, né? E lembrando dos pilares da sustentabilidade, um é a parte econômica, que está diretamente ligada à produção, né? Então, assim, o sustentável é sim produzir, né? Só que a gente tem que fazer os outros dois pés, né, do tripé da sustentabilidade, que é a ambiental e a social. Então, assim, a gente consegue sim ter uma pecuária produtiva, altamente produtiva e menos impactante, né, ao meio ambiente. Então, a gente tem sim tecnologias aí que nos permite isso, né? A tal da sustentabilidade na pecuária. Quando a gente fala de carbono, que é a temática que eu mais venho falar ultimamente, que vim falar aqui na segunda edição do Universo Pecuário, o carbono é algo bastante intrigante, porque a gente muito se fala em emissão, né? A pressão, inclusive, sobre a nossa pecuária, que a gente emite muito, o Brasil emite muito e tal. Entretanto, o agro, de uma forma geral, e a pecuária em especial, é um grande dreno de carbono. Tá? Então, eu acho que esse ponto talvez seja importante a gente falar bastante aí, que a pecuária não só emite, como ela também sequestra muito. E em algumas situações a gente consegue sequestrar mais do que emite. Né? Então, aí, talvez, nesse contexto aí, agora, pelo menos as minhas demandas estão sendo com sustentabilidade ligada a carbono. Né? Então, a gente vê aí talvez uma evolução aí até no público que está demandando as nossas palestras, os nossos trabalhos. E Roberto, uma das coisas que também, falando da tua palestra, né, me chamou a atenção em relação o quão significativos são essas emissões que vêm dos ruminantes. A gente pegar assim, do total da emissão, o que é maior? Você falou muito da energia, né, que é um dos principais demandantes. Óbvio que o Brasil, como é um player do agro, a parte agropecuária, né, ela é muito importante, mas se pudesse dar um overview assim, sobre essas emissões globais, o quanto o Brasil representa, e dentro do Brasil, o quanto vem do agro, e disso, o quanto vem da pecuária. Tá. Então, assim, né, considerando os maiores emissores, né, então a gente tem a China e os Estados Unidos, a China bem mais do que os Estados Unidos, mas somando os dois, a gente tem mais de 50% de todas as emissões do mundo, né, só com esses dois países. E o Brasil se posiciona ali na 5ª posição, né, se considerar as emissões totais, incluindo o desmatamento. Então, assim, é um emissor forte, né? Em termos de setores, né, da economia, o setor que mais impacta, que mais emite, é o setor da energia, né, contando o mundo inteiro. Né? Então, em torno de 75% das emissões globais são do setor de energia, né? E em torno de 11%, 12% do agro. Né? No Brasil é diferente, né? Porque, como você disse, o Brasil é um país, né, que produz muitos produtos agropecuários. Então, em torno de 25 a 30%, dependendo do inventário, né, mas entre 25% e 30% das emissões brasileiras são do agro. Né? O grande problema nosso, né, e que impacta não só a pecuária, não só o agro, como a imagem do Brasil como um todo, realmente são as emissões devido ao desmatamento. Né? E aí, obviamente, a gente está falando de desmatamento ilegal. Né? Então, cerca de 48% das emissões brasileiras são do desmatamento. Né? Então, esse é um problema, né, que a gente tem que equacionar aí, e certamente porque na pecuária a gente tem as tecnologias, a gente sabe como fazer. Né? Agora a gente precisa ter um pouco de mais empenho nessa parte. E uma das coisas que pega muito falar de desmatamento, só que
se liga automaticamente à pecuária, porque se fala muito do desmatamento, porque desmata para colocar pecuária. Gado, né? E o quanto é real isso aí mesmo, Gil? Porque assim, o que a gente vê muito é, lógico, ninguém fala das terras, ninguém fala da madeira e todo mundo fala direto da pecuária, que é talvez a terceira. Então fala um pouco desses números aí, pensando em Embrapa, o que vocês têm trabalhado, né, nessa questão. Isso realmente é bastante impactante, né? Porque a visão generalizada é que após o desmate, que muitas vezes é por causa de madeira, né? E para ocupação de terra também, né? Então o mais fácil é jogar semente de capim e botar gado lá, né? E acaba, obviamente, o causador acaba sendo, obviamente, a pastagem e o gado que está ali, né? Então, assim, a maior parte onde isso é realizado em terra devoluta, né? Ou seja, não tem dono, né? Na verdade tem, né? É o governo, então a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção quanto a isso, né? Porque daí recai, obviamente, sobre a pecuária, sobre aqueles que estão fazendo certo, né? E a pressão, né, tende a ser maior, né? Então, só voltando aqui, que a gente precisa ter mais, a gente precisa ser mais incisivo aí nesse controle desse desmatamento ilegal, né? Isso que eu acho que é o ponto principal. E assim, voltando a falar de desmatamento, porque muitas vezes o produtor, quando a gente fala de desmatamento, o produtor fala assim, poxa vida, mas eu tenho área para desmatar, né? Mas não é essa área que a gente está falando, né? A gente tem um código florestal que é um dos mais importantes aí do mundo com relação à preservação, né? Então, teoricamente, todos os nossos produtores eles têm as áreas, né, de reserva legal garantidas. Então, nenhum país do mundo tem isso, né? Se você for nos Estados Unidos, eles usam tudo o que é possível da área e mais um pouco ainda, né? A gente não, né? O exemplo da região do Mata Atlântica e Pampa, né? A gente tem que ter, o produtor tem que ter 20% da sua área ali, né, reservada e ninguém paga por isso, né? O produtor que tem que arcar com isso. Então isso é realmente um avanço do ponto de vista ambiental, né? Então se ele tiver, obviamente, uma área acima disso, ele tem todo o direito, né, de utilizar. Inclusive, assim, numa discussão mais ampla, né, o Brasil pode até invocar a soberania nacional, né, porque ele tem uma legislação que já mais que conserva mais do que os outros países, né, e ainda tem a área que é possível abrir. Mas, de qualquer forma, a gente está falando das áreas ilegais. Esse que é o ponto chave, né, que muitas vezes, às vezes, o produtor fala, não, desmatamento e tal, confunde um pouco, né, mas é a ilegal que realmente faz faz com que as pressões sobre o nosso agro, de uma maneira geral, seja bastante forte, né. Os outros setores, né, a gente estava até conversando antes aqui do podcast, os outros setores, eles têm o potencial de simplesmente diminuir as suas emissões, né? Do setor de energia, vou gastar menos energia, uma energia mais eficiente, mais limpa, né? A indústria também vai consumir menos combustível fóssil e tal. Então, assim, esses outros setores, o potencial deles é reduzir a emissão, né? No agro, como um todo, além das tecnologias para reduzir, né, ainda tem o potencial de remover, né? Então, na verdade, o agro, por que o agro tem todo esse potencial? Porque ele tem duas ações ao mesmo tempo, né? E produzindo ainda, isso que é interessante, né? que o Bruno comentou. A gente está produzindo, a gente tem capacidade de minimizar a emissão e de aumentar a remoção, né? Então, esse eu acho que é o grande ponto do agro, e que o Brasil, como é protagonista na produção de alimentos, também tem esse potencial ambiental. E será que aí é um ponto, porque acho que já ficou, né, de tudo que a gente tem escutado e discutido, tem entendido que tem muito uma questão comercial nesta questão das emissões, né, de botar essa pecha no Brasil, de botar na pecuária, são barreiras, né, a gente está discutindo agora a Europa e o diar de novo, aí quando tu olha lá, o cara da Europa, né, não tem nada, mas eu não quero comprar a tua soja, enfim. Tá, entendemos que isso tem um cunho de barreira comercial. Entendemos que nós somos o nosso agro, ele, pelo contrário, como está dizendo, ele pode ser um sequestrador. Como é que a gente vira esse jogo? Porque a gente está... Hoje o Gideon usou uma palavra, né? Talvez a gente está perdendo tempo, tendo que se justificar, tendo que explicar, tendo que combater. Como é que nós... Ok, já entendemos, nós estamos no jogo, né? A gente fala assim, tá, eu tô no baile, agora eu vou ter que dançar, a música pode ser que não mas eu tô... Como é a tua visão, como é que a gente vira isso, né? Como é que a gente...
Assim, a gente comentou durante, né, tiveram acho que 2 perguntas após a palestra falando disso, como fazer, né? Então a comunicação é um ponto chave, né? E comunicação em todos os sentidos, né? Em todas as fases da cadeia, as partes da cadeia, para todos os públicos, né? Em especial o consumidor, obviamente, né? E nacionalmente como internacionalmente, né? Então o Brasil realmente tem que ter uma postura de toda a cadeia do governo, né? Mostrando as boas práticas, as tecnologias, as estratégias que nós temos, né? Lembrando aí que a gente está dentro do plano ABC+, né? Que é um plano muito importante, né? Não tem país no mundo que tem um plano com esse porte, né? Então, assim, a gente tem sim muitas coisas interessantes para mostrar, a gente precisa vender um pouco mais isso, né? Mas, assim, voltando, o calcanhar de Aquiles ainda continua sendo o desmatamento, né? Porque, assim, com tudo isso que a gente sabe que a gente faz, tudo bem, a gente comunica pouco e tal, mas a gente ainda sofre qual pressão? Do desmatamento. Então, talvez a orientação, além da comunicação melhor, mostrando as coisas boas que nós temos, e nós realmente temos, né? Não é da boca para fora, equacionar a parte do desmatamento ilegal, né? Porque de qualquer forma a gente tem, mas o cara fala, não, peraí, mas e o desmatamento? Né? Então, assim, não tem muita flexibilidade, não tem muito jogo de cintura quando a gente tem isso para cima da gente. Daí, assim, também já me perguntavam assim, tá, mas se a gente equacionar a parte do desmatamento ilegal, daí vão vir para cima da gente com o desmatamento legal. Bom, daí é sim, outra história para se discutir. E outra, daí é aquele que eu falei, aí é soberania nacional, que fala assim, poxa, o Brasil é o único que tem o Código Florestal com as áreas a serem preservadas. Os outros países têm? Não. Então, assim, daí a conversa é diferente, né? Uhum. Então, aquela famosa, quando o argumento, se fala em desmatamento aí, ilegal, aí acabou ali a... Então, acabou, não tem muito margem para a gente fazer quando chega em... Porque isso deriva até outras coisas. A gente falou da pecuária, que entra em área ilegal, mas aí entra mão de obra, sim, entra outras tantas coisas. Eu me lembro que eu participei uma vez numa comissão até que estava discutindo essa questão ligada à pecuária, né, nas diferentes regiões. Nós estamos aqui mais região, né, sul do Brasil, o Brasil Central, e eu me lembro que tinha um dos participantes que era lá do norte, e ele falava exatamente isso. Não, mas a pecuária, era um professor de sociologia e tal, falava muito, a pecuária tem mão de obra escrava, tem... Calma, depende qual pecuária que a gente está falando, né? Porque exatamente. Se a gente fala, óbvio, o cara que invade a terra, desmata ilegal, bota uma braquiária de avião lá, coloca uma quantidade de animais, quem que cuida daquilo ali? Então ele vai colocar qualquer um lá, vai pagar nada. Então isso tudo acaba virando uma bola de neve muito grande que é difícil a gente contornar essa história toda, né? Exatamente. Você tocou num ponto que realmente é exatamente isso. Atrás desse desmatamento ilegal tem todas esses pontos muito negativos, né, e que só pioram, na verdade, né, a imagem, por exemplo, do Brasil, né, e não é só do agro, né, como a gente comentou, não é nem só da pecuária, nem só do agro, é do Brasil como um todo. A imagem do país fica manchada literalmente por causa dessa situação, né? Então talvez esse seja o nosso desafio, né? Porque Boa, uma curiosidade que eu tenho assim, tu senta em mesas, né, em fóruns assim com o pessoal de fora, com pesquisadores, com colegas, com governos, né, e com o domínio que tem, com todo o estudo que a Embrapa tem, com as informações, como é que é essa mesa e como é que é quando tu começa a mostrar, só um pouquinho, olha isso aqui que eu tô te mostrando. É um colega teu brasileiro, né? O pesquisador lá, vamos botar a culpa no europeu que tá do lado. Cara, olha o que eu estou te mostrando. Isso aqui são anos e anos de pesquisa e de trabalho nosso. Como é que fica o... Então, assim, em alguns fóruns, realmente, porque depende do fórum, né? Tem alguns fóruns que são técnicos, né? Esse, claro, os colegas têm digamos que mais noção sobre a condição específica, né? Técnica. Muitas vezes os participantes não são técnicos, né? São políticos. Então, nesses fóruns, normalmente aqueles que estão debatendo com a gente ficam bem impressionados, né? Até assustados de ver o que a gente está fazendo, né? Então, realmente depende muito do tipo desse fórum. Mas eu vou contar um aqui que eu participei. Na verdade, não foi um fórum, né? Foi uma reunião que eu participei na Itália, e eu fui justamente mostrar a parte, né, esse contexto que eu venho falando há algum tempo, que é
pecuária de baixa emissão de carbono. Era mais ou menos essa temática. Daí eu apresentei e, obviamente, mostrei os dados, né, das emissões, que contemplam, obviamente, as emissões por desmatamento, né, os dados oficiais, né, brasileiros. Daí eu fiz a apresentação, daí depois veio um italiano, ele era da área de direito, e daí veio me questionar e falou assim: olha, aquele slide que o senhor mostrou lá, tal, de emissões, aqueles dados de desmatamento, o que a gente tem conhecimento é maior do que aquilo. Daí eu falei assim: bem, eu mostrei os dados oficiais do Brasil, a gente trabalha com aqueles dados. Assim, eu não sei da onde, né, que você trouxe, ou que você ouviu, da onde que você trouxe os outros dados, né? Então eu falei assim: esses são os dados oficiais. Então, assim, a gente está apresentando, está mostrando, né, dados nacionais, né? E às vezes as pessoas questionam, né? Então realmente aí está a importância da comunicação, né, mais efetiva, digamos assim, de toda a cadeia, de todo o setor, né, para tentar mostrar isso. Um outro ponto importante que diz respeito a isso, com relação à nossa produção, né, é que tipo, nos Estados Unidos, na Europa, eles têm uma preferência pelo grass-fed beef, né? Ou seja, o bife de animal a pasto, né? Porque a maior parte da produção deles é totalmente confinado, é isso que imagina, nasceu o bezerrinho, fica no coxo. Então, assim, eles têm essa preferência. Puxa vida, o nosso gado basicamente assim. Então, veja a oportunidade que a gente está perdendo, né? E não por causa de produzir, porque a gente produz aquilo que eles estão falando, né? Tá, daí tudo bem, fala assim: não, mas a carne deles tem um pouquinho mais de gordura por causa da raça, tudo bem. Mas isso é o de menos, né? A gente consegue ter aquele produto que eles demandam, né? Mas a contra-informação aí, né? A gente acaba também, né? O problema da gente não equacionar o que a gente precisa fazer acaba barrando um pouco essas nossas oportunidades. E uma outra coisa que eu te perguntar, Alberto, tem isso aí, tem todo o potencial brasileiro. Tirando essa área de desmatamento, vai para dentro da pecuária. Nossa pecuária velha de guerra, que a gente brinca, nossa pecuária farroupilha aqui. A gente fala, só que quando a gente olha os números da nossa pecuária também, relacionada à produtividade, a nossa produtividade é muito baixa. E falou, a pecuária para ser sustentável tem que produzir. A gente pega os nossos dados, estamos na casa de 4 arrobas por hectare ano, 120 quilos mais ou menos. E é uma outra forma da gente virar esse jogo também, né? Porque essa pecuária nossa de baixa produtividade, que trabalha com pasto degradado, por exemplo, né, é um outro gargalo que a gente precisa corrigir também. Assim... Numa escala aí, complementando, numa escala, se a gente pudesse fazer de 0 a 10, a nossa pecuária está onde? Boa pergunta. A média, né? A média é uma coisa, os bons casos... O Roberto já roda o país todo, conhece o país todo. Vê então, se a gente for a média, aí, o Armindo já comentou isso sobre os dados de produtividade, né? Mas assim, se a gente for ver em taxa de lotação, a média aí é uma cabeça, 1,2 cabeças, 1 UA por hectare, mais ou menos essa seria a média, né? Se a gente for perceber, é uma média, digamos que discreta, né? Uma média discreta. E a gente tem um potencial muito maior do que isso. Mas aí, nesse sentido, agora, assim, vou fugir pela culatra da nota de 1 a 10, mas daí, assim, vamos tentar avaliar sob outra perspectiva. A gente sabe, os últimos estudos aí do MapBiomas, do LAPIG, caracterizaram as pastagens degradadas do Brasil, e a gente, de um período para cá, se não me engano, de 1990, 2000 para cá, a gente teve uma diminuição, né, nas áreas com degradação mais severa, digamos assim. Então, assim, aparentemente a gente está melhorando o manejo da pastagem, que é o reflexo, obviamente, desse sistema de produção. Então, seria um ponto aí positivo, né? Agora, se a gente for pensar nesse decreto nacional, né, de recuperação de 40 milhões de hectares, daí aquele é o revés, né? Ou seja, tem 40 milhões de hectares. Ao menos isso que tem dinheiro disponível. Não, sim, então, mas a gente tem isso que, teoricamente, lógico, não é tudo da pecuária, mas a maior parte foi da pecuária, né? Então, assim, a gente ainda tem um grande desafio, né?
digamos, do produtor médio, melhorar a sua produtividade, né? Agora, um ponto importante também de mencionar aqui, né? Porque às vezes o produtor que está escutando a gente fala assim, puxa vida, mas eu não consigo ter mais do que uma cabeça, né? Ou às vezes tenho 0,8, ou sei, 1,2, não sei. E como é que eu faço? Mas assim, esses índices também não são determinantes no tipo da pecuária, se o produtor está fazendo um bom manejo de pasto, né? Então é isso que é o mais importante, né? É lógico, tem outros fatores, mas esses índices muitas vezes não é o especial determinante, né? Então tem esse cuidado também. Alguns biomas, algumas pastagens, por exemplo, as pastagens nativas, a gente não vai conseguir ter esses níveis, né? Então a gente também precisa separar um pouco isso. Exato. Né? Mas assim, a gente tem o potencial / desafio, né? É muito grande, e o potencial, por exemplo, tá vindo um turbilhão de coisa aqui na minha cabeça com essa discussão. Então, um ponto importante, você falou, que eu não dei a nota, que o Bruno perguntou a nota, eu não dei, eu tô fugindo pros lados. Mas eu vou... O pessoal lembrava cada de cor, já dá... o cara tá fugindo. O cara aumentou o volume agora para escutar a nota dele. Mas vou trazer aqui uma coisa, o que está acontecendo. A nossa pecuária, o que é o boi China? Eu vou responder indiretamente, Bruno. O que é o boi China para nós hoje? Então, a gente falou dessas médias. A média de abate do Brasil é 40 meses, 41 meses, né? O que é o boi China? 30 meses. Então, a China, e 50%, mais de 50% da nossa carne exportada é para a China. Então, a China teve um papel importante, né? Não falei a nota, mas falei que a gente está melhorando. A gente tem menos pastos degradados, tem um decreto para melhorar essa área grande, mas justamente com estímulo para melhoria. Tem o boi China, que a gente não pode... Tem uma provocação que a gente faz aqui, né, Roberto? Que a gente fala muito do lavoura de carne, né? Um conceito que a gente criou e trabalha. Porque comparando na agricultura, né, a lavoura, né, o que é feito na lavoura e o que é feito na pecuária. Em termos exato, em termos de tecnologia, de fazer as coisas no momento certo, que às vezes não tem nem entrada de insumo, os manejos corretos nos momentos. E quando a gente vê produções de soja, vamos pegar a soja, começa a ver produtividades que antes batiam a casa dos 60 e era por ali, está chegando o limite. Daqui a pouco a soja foi para 80, a soja está em 90. Sim. E não é incomum a gente olhar agora nos concursos de produtividade, 120, 130, 140, estamos indo para uma nova barreira. Na pecuária a gente discute muito. Quanto que é? Claro, e aí mantendo isso que tu muito bem falou, né? Vai depender da região, de onde o cara está. Mas é 120 quilos por hectare ou é 500? Ou tem um teto para 1.000, para 1.500, para 2.000. Quanto que é essa pecuária que ninguém... Porque quando a gente começa a conversar e falar em alguns desafios vamos produzir 1.000 quilos por hectare, possível, isso aí não tem como, isso aí não, ou é 1.000, e aí quando vê tem gente que está perto. Então eu vejo que na pecuária a gente vive não é uma obscuridade, mas ainda não tem isso mais claro, né? Da onde é que eu posso realmente chegar. Mas nesse contexto, Bruno, também a gente tem que pensar o seguinte, né, o produtor que está nos ouvindo. Então, assim, a gente tem aqueles sistemas a pasto, que basicamente tem uma suplementação muito sutil, né, ou às vezes apenas uma suplementação mineral, né? A gente tem esse sistema, que é claro que ele tem as suas limitações em termos de produtividade. Agora, quais estratégias que a gente tem? Isso considerando que a gente está fazendo tudo certinho, né? Mas o que nos permite dar um salto? Né? Primeiro é a suplementação. Né? Então, se a gente modera essa suplementação, aumenta um pouco essa suplementação, a gente já vê um aumento bastante significativo em produtividade, né? Principalmente da recria em diante. Né? Não dizendo que não é necessário na cria, absolutamente, mas é o que a gente normalmente vê. Né? Então esse seria um segundo patamar. O terceiro é do confinamento associado. Então assim, essas altas produtividades a gente consegue com a adoção de várias estratégias, né? Sendo que o confinamento seria de repente, tirando o resto que deve ser feito da forma adequada, realmente o confinamento estratégico seria uma oportunidade de ter esses ganhos bastante elevados, né? E um confinamento que muitas vezes, né, que é economicamente viável, que é o que a gente está vendo ultimamente, uma crescente, né, de animais abatidos por ano nos últimos anos. E isso
também muito associado ao agro que vem junto, né? Então, com um custo mais barato das ações, dos subprodutos, Sim, né? sim. Então, assim, na verdade é um ciclo virtuoso, né? No agro, né? Essa integração aí com o subproduto, né? Com a comida, com o grão, com os subprodutos do grão. Né? E daí você falou, né? Comentou sobre a soja, os níveis que só aumentam, né? nas produtividades de soja. Aí chegando a mais de 80, a gente já consegue, de repente, em produtor, né, que já consegue facilmente nisso, superando essa margem. Né? Mas eu queria chamar a atenção aqui que quando a gente envolve a integração de sistemas, né, você falou a integração de usar subproduto para alimentação, que é um tipo de integração. Agora, integração do sistema, quando você coloca na mesma área a lavoura e a pecuária, a gente ainda tem o potencial de maior produção, no caso da soja, quando vem sobre uma área que era pasto anteriormente, né? E, obviamente, a pastagem que vem após uma soja de alta produtividade também é de alta produtividade. Então, a integração, eu falei dos exemplos da suplementação e do confinamento, mas a integração, e que a integração também pode ser usada durante esse processo, até na cria, inclusive, que não é algo muito comum, como essa alavanca em produzir mais, né? Não só na pecuária. Né? Hoje eu falei na minha palestra, ultimamente tenho falado isso, que em termos de carbono no solo, que é o que a gente costuma falar mais, né? A salvação da lavoura é a pecuária. E isso no contexto da integração, né? Porque com a entrada da pecuária na rotação com a lavoura, né, os índices de carbono no solo aumentam, né, e daí por isso dá maior produtividade da própria soja nessa integração. Então é um outro patamar, uma outra estratégia que pode ser utilizada no aumento da produtividade da pecuária, não só da pecuária, como também da lavoura. Talvez seja das coisas mais difíceis de comprovar, né? A gente trabalha bastante com produtor e o Armindo está nessa linha de frente, né? E conseguir mostrar para o agricultor, né, os benefícios da pecuária. Porque quando ele faz uma conta simples financeira, ele diz, cara, eu vou ter que investir, comprar rebanho, eu vou ter que botar cerca, não é a minha e tal. Quando ele começa a olhar, quando o produtor consegue fazer começar a ter esse aprendizado de ver que a pecuária agrega na soja, né? Não é só a pecuária que se beneficia um monte, talvez se beneficie mais, não tenho dúvida disso, né, na agricultura, mas a agricultura começa, principalmente essa agricultura de altos níveis, aí, ela começa a se beneficiar da pecuária, dá o clique, dá a virada de chave. Então, e isso daí, assim, a primeira vez que eu estou aqui, né, em Lavras do Sul, na segunda edição do Universo Pecuário, e durante as palestras, foi comentado que aqui na região já tem 62 mil hectares de soja. Não é à toa isso, né? Ela está vindo e, obviamente, não é toda essa área com sistema de integração, obviamente, mas a soja está chegando próximo da pecuária. E aí a perspectiva daquele confinamento aumenta, a perspectiva da integração lavoura-pecuária aumenta. Então, assim, o agro, quando encontra ali um nicho de produção, como é aqui em Lavras do Sul, né? Uma cidade do interior, uma pequena cidade, e que está trazendo tudo isso. É o agro que traz, né? O agro aí, tanto a pecuária quanto a lavoura, né? E eles são complementares, né? E assim, a gente vê muito isso, casos regionais, né? Onde essa integração realmente alavanca não só a pecuária em si, né? Como a região como um todo. Sem dúvida, aqui nós temos esse município em específico, né, mas toda a região sul do Rio Grande do Sul tem vivido, né, uma mudança. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul fazem 15 anos e a gente observa a mudança das regiões, né, desenvolvimento da região, emprego, renda, por causa da entrada da agricultura junto a uma pecuária que antigamente vinha, né, daquele sistema mais tradicional. Exato. Então entra tecnologia, entra insumo, entra outras coisas. Não tem lugar, né, do Brasil. Tu teve agora em Rondônia há poucos dias atrás, mas basicamente com pecuaristas, né? Não tem lugar do Brasil que não tenha acontecido e vai acontecer, que quando a agricultura dá esses pulsos, né, ela vai empurrando a pecuária, porque a pecuária ainda na ineficiência dela, e quando ela chega e aí ela se obriga, o mesmo efeito do boi China na nossa pecuária, como tu comentou, né, comentaste, a agricultura faz com que a pecuária melhore os seus índices para ela poder estar ali, porque senão ela vai ter que sair.
Todo mundo que tá. Eu lembro, esse evento sobe a régua. É um evento de pecuária, e agricultura tentando muita força em Rondônia também, né? E todo mundo já meio assim, não, preciso melhorar minha pecuária, porque senão a agricultura vai passar por cima. Então é isso que a gente tem visto. Mas eu ia te perguntar um pouco, já encaminhando acho, para o nosso final, né? Não queremos abusar da boa vontade do Roberto aqui. Falar um pouco das certificações. Você esteve envolvido direto, né, na certificação carne carbono neutro, carne baixo carbono. Fala um pouquinho do que são essas iniciativas e que pé que tá, já tem remuneração maior, possibilidade de exportação, enfim, conta um pouco de todo o contexto. Caminhando pro fim, agora abriu mais uns 40 minutos de conversa, assim. Tem bastante. Mas é igual tinha o professor que ia dar palestra, né, e aí a hora que ele entrava nas conclusões, todo mundo, não, agora, aí ele tinha mais uns 8 slides, assim, né, de conclusão, ele dava outra palestra. Tem bastante conteúdo. Mas então, a gente começou essa história, né, porque realmente foi uma história, que é algo que não existia antes. Justamente na a temática carbono, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a marca carne carbono neutro e carne baixo carbono. Ou seja, tem carbono aí no contexto e da pecuária. A gente começou a pensar isso lá para 2011, 2012, dentro de uma grande plataforma que a Embrapa liderou, mas contou com instituições do Brasil todo, aqui da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, e de outras universidades, parceiros externos também, mas imbuídos, então, naquela época, 2011, de melhorar a imagem do Brasil, no caso, em especial a pecuária, teve da lavoura também, mas a gente, obviamente, é da área da pecuária, então o nosso trabalho foi pensar algo naquela época, justamente para melhorar a imagem da pecuária brasileira, né? E aquela época, como agora também, o carbono estava em voga, né? Então nós associamos os sistemas produtivos com a temática do carbono, no sentido de valorizar o produto carne, né? Então essas marcas elas foram desenvolvidas, tem um protocolo que foi desenvolvido associado a essa marca, para a produção, então, de uma carne que tem aquelas características, baixo carbono e carbono neutro. Bem, a primeira, então, a primeira marca e a primeira ideia que surgiu foi a da carne carbono neutro, e a ideia era assim, termos uma carne, né, como o próprio nome diz, que tivesse o seu volume de emissões neutralizado. Para isso é necessário de um sistema de produção característico, né? Então a gente precisa ter alguma forma de capturar esse carbono para compensar as emissões. E o sistema que se encaixa nisso são sistemas agro-silvopastorizo e silvopastorizo, ou seja, tem que ter árvore na parada, né? Tem que ter árvore no pasto, né? Essa árvore, juntamente com o solo, né, serão ali os drenos desse carbono, para que o balanço no final, né, daquela carne seja neutro, né? Então essa que é a ideia do carne carbono neutro. É claro que existem ali os requisitos, a marca, a gente lançou a marca, né, que leva a essa ideia. Para a gente fazer isso, a gente teve que desenvolver um protocolo, uma série de requisitos de manejo, obviamente, do sistema de produção, que envolve o manejo da parte do solo, né? Vamos dar um exemplo aqui de como se faz a adubação, ou como se faz não, a adubação que deve ser feita para a gente atingir aquele objetivo, o manejo dos animais, o manejo do pasto, né, nas alturas recomendadas de acordo com a forrageira, o trato do animal, ou seja, todos os componentes envolvidos ali, a gente tem requisitos, né? Desenvolvemos requisitos para esse protocolo, para a gente ter então o produto final que pudesse levar aquela marca. A gente levou aí de 2012 até 2018 para o desenvolvimento do protocolo, então a gente teve os experimentos da Embrapa e de parceiros, e também validamos esse protocolo em propriedades comerciais, né? Em todo o Brasil. E em 2018, então, a Embrapa fez uma parceria com a Marfrig, né? E a partir daí, em 2020, o processo de certificação foi lançado no mercado nacional. Então, desde 2020, esse protocolo e esse processo de certificação, ele está disponível na plataforma da CNA, que chama AgriTrace Animal. Na verdade, essa plataforma é onde estão todos os protocolos de raças, né, de bezerros. Se não me engano, são 22 protocolos homologados, dentre eles o carne carbono neutro. Então, o produtor que tiver interesse, quiser entrar hoje, né, ele vai lá na plataforma da CNA, faz o seu cadastro e lá dentro ele vai ter as informações, tá?
Então esse é com relação à carne carbono neutro. Com relação à carne baixo carbono, né, são dois produtos diferentes, o que acontece? A gente falou da carne carbono neutro, que é proveniente de sistemas que têm árvores. Daí, e aquele sistema que não tem árvores, que é a grande maioria do Brasil, né? O que acontece nesses sistemas? O sistema ele tem uma capacidade limitada de sequestrar carbono, né? E é basicamente o solo, né? Então, nesse sentido, esses sistemas ficam bem diferentes, bem caracterizados, e daí a diferença das marcas. O carne baixo carbono, então, foi desenvolvido para sistemas que não têm componente florestal e que adotam as boas práticas. No final das contas é isso. É lógico, são vários requisitos, são 67 requisitos no protocolo, e esses requisitos estão disponíveis também. O produtor é só entrar na internet e colocar carne baixo carbono que vai ter isso daí. E só que a carne baixo carbono ainda não está disponível no mercado. Ela deve entrar a partir do começo do ano que vem e vai estar na mesma plataforma, né? E daí você comentou sobre o bônus para a carne, obviamente, né? Eu não sei exatamente o valor, mas é lógico que a carne é bonificada em relação de ser uma carne produzida naquele contexto que tem um apelo de sustentabilidade de qualquer forma, né? Não é a temática carbono está aí, mas o apelo de sustentabilidade, então ela tem uma bonificação a mais, né, para o produtor. Então, assim, basicamente é isso, e a partir do ano que vem nós devemos ter, então, as duas aí disponíveis. Porque hoje o que a gente vê é justamente os produtores, né, com várias dúvidas decorrentes disso, né, de se falar da carne sustentável, vamos dizer, estamos entendendo que é o carbono, né, o ponto, mas vários programas pipocando, né, muito de vender crédito de carbono, agora eu vou vender e tal, então os produtores... várias vezes a gente tem conversa, tá, mas eu faço isso, eu vou fazer todo um protocolo, eu vou conseguir mais ou não? Então hoje na prática, o programa de vocês específico ano que vem, mas na prática hoje o produtor consegue se remunerar por isso? Então você fez um comentário aqui, muito importante da gente diferenciar aqui. Então esses dois protocolos da Embrapa, carne carbono neutro, carne baixo carbono, né, tem a palavra carbono está dentro do nome, mas esses protocolos, eles não são protocolos de crédito para crédito de carbono. Esse é um ponto importante, porque a gente tem uma demanda muito grande dos produtores, né, e que querem fazer projetos de crédito de carbono, que é uma coisa. Esses nossos protocolos são protocolos de eficiência produtiva e descarbonização do produto, né? Então são é uma certificação, como o nome já... Exatamente, é uma certificação, e tem o carbono aí como peça-chave, mas não é para crédito de carbono. Entretanto, a adoção desses protocolos, o produtor já tem um sistema ali já ajeitado para o caso dele ter interesse de fazer uma certificação para crédito, tá? Então tem essa diferença. E como eu disse, está tendo uma demanda muito grande por parte dos produtores, e daí principalmente pecuarista, né? E por que pecuarista? Porque justamente a pastagem tem um potencial de retenção de carbono no solo muito maior do que a lavoura, né? Então, e por que do Decreto Nacional de Recuperação de 40%, de 40 milhões de hectares? Porque se a gente recuperar isso, a quantidade de carbono nesse solo vai ser um absurdo. Então, assim, isso é um potencial da pecuária em especial, do agro como um todo, mas da pecuária em especial, né? E daí a gente tem visto, sim, essa demanda. E os nossos protocolos, eles podem ser associados, né? Eles não competem, digamos assim, né? Mas são coisas diferentes, tá? Claro. Júlio, não sei que a gente tem tempo, mas... como que tá, assim, hoje a gente trabalha, né, os protocolos que a gente vê, né, algumas coisas, vem muita coisa de fora ainda, né, como os dados, como fatores de emissão, e a gente tá num trabalho de pesquisa enorme no Brasil, né, em busca desses, né, de várias universidades, vocês, o Embrapa, como é que tu vê numa linha do tempo, se é possível, se é isso, quando que nós vamos conseguir, ou vai ser aceito assim, bom, gente, os dados europeus, os dados do hemisfério norte são esses, os tropicais são esses, e nós iremos trabalhar com esses fatores aqui de emissão, com essa... Como é que tu vê essa linha do tempo aí? Assim, eu participei dessa linha do tempo, né? Então, assim,
percebi a evolução que o Brasil teve nesse período, né? Então, eu vou, obviamente, trazer os dados da Embrapa, com os quais eu estou mais acostumado, mas é claro que a gente, volto a dizer, que a gente tem várias instituições, principalmente as universidades, que, né, colaboram, instituições de pesquisa estaduais também, né? Que aí de 2010 em diante, que foi quando o Plano ABC foi instalado, né? A partir daí realmente a gente teve um boom, né, de pesquisas e de trabalhos, não só na pecuária, como no agro como um todo, para pôr tecnologias mitigadoras, né? E daí então, naquela época, quando a gente começou o trabalho, essa grande rede de pesquisa da Embrapa, que foi 2010, 2011, PECOS, esse aí, né? Isso, rede PECOS, exatamente. Estava na época ainda do doutorado. Exato, ajudei os protocolos. Isso, exatamente, a rede PECOS. E que teve contribuição de várias instituições. A gente então não tinha esses fatores de uma forma mais abrangente, né? Tinha dados, não que não tinha nada, a gente tinha dados pontuais e muito poucos, né? A partir daí, então, de 2011 para cá, então a gente tem uma quantidade de resultados e de fatores e de outros resultados muito interessantes e por todos os biomas brasileiros. Antigamente a gente tinha um aqui, um ali. E assim, a gente já conseguiu, inclusive, uma alteração no IPCC com relação a... Eu até comentei durante a palestra, o índice, o default do IPCC para a emissão de óxido nitroso, que é um dos gases de efeito estufa e é o mais forte, né, em termos de impacto para efeito estufa, de 280 a 320 vezes, se não me engano, mais potente do que o gás carbônico. O índice de emissão para esse gás era de 2% no IPCC anteriormente. As nossas pesquisas mostraram que esse valor é abaixo de 1%. Varia da época da seca, época das águas, mas assim, chega no máximo a 1%, ou seja, metade do que o índice indicado pelo pior das IPCC. hipóteses, chegar a metade. Da pior das hipóteses, exatamente. Então isso eu sei que já foi modificado, mas assim, o IPCC dá uma oportunidade, né, para que sejam utilizados dados nacionais, digamos assim, né, que são os tiers, né? Então o tier 1, que é o basicão, né, que um exemplo é esse do óxido nitroso, tem um valor fixo lá. Tem o 2 e o 3, né? Então a gente pode avançar em termos de avaliações regionais ou nacionais, se a gente tiver esses dados, e agora a gente tem em vários biomas. É claro, a gente não tem para tudo, mas a gente tem uma quantidade de dados, de fatores muito maiores do que a gente tinha lá em 2010, 2011. Então houve essa boa evolução. E um outro ponto importante é que antigamente a gente tinha países que estavam, da América do Sul, né, que estavam na nossa frente, né, e agora a gente já superou vários deles. Então, assim, mostra, né, um esforço, né, do nosso país, né, no intuito aí de um agro como um todo, né, mais eficiente, que produz e consegue mitigar as emissões, né, consegue impactar menos, né, produzir e impactar menos. No final das contas é isso. Não, muito legal. E isso é uma coisa muito interessante porque... Na verdade, o que a pesquisa vem fazendo é colocando números que é aquilo que a gente já vê no campo, né? Essa é a grande... Publicando também jornais periódicos de alto fator de impacto, né? Que tenham também tudo isso, e aí a gente consegue dar boas respostas, né? Só que, lógico, isso demora tempo. É diferente de pesquisa aqui no Brasil do que é feito em outros países, então tem todo um trabalho aí a ser caminhado, mas é muito bom ver que a gente tem toda essa evolução nessa linha histórica. Se a gente quer assumir a vanguarda, né? Quer assumir a ponta do negócio no tamanho que a gente né? Como produção... A gente tem que investir muito em pesquisa para não depender, né? Não comer pela mão dos outros e ter certeza, ter a garantia do que a gente está fazendo está bem e está adequado, né? E assim, também acho que a gente está finalizando, né? Mas para falar né, o nosso foco aqui é a pecuária. Então, assim, vejam só, a pecuária é tão boa, vamos falar o termo mais simples aqui. Que a gente tem, o Brasil é o maior exportador do mundo, né? Exportando agora com o boom da China, né? A gente não exporta 30%, quase 30%. Antigamente a gente exportava 12% antes da China. Então, assim, a gente tem um mercado interno que consegue absorver. Então, assim, o produtor, teoricamente, tem uma certa tranquilidade, entre aspas, né? Porque tem um mercado interno muito grande
E agora a tendência em exportações é só aumentar, né? A gente estava com 12, praticamente duplicou as nossas exportações por causa de um país só, né? Que é a China. Então, assim, a gente está na liderança das exportações. Os outros países não terão, né, capacidade futura de competir, ou de produzir, na verdade, não é nem competir, é produzir. Então, não vai ter como aumentar mais a produção dos outros países, ou os aumentos são sempre muito pequenos, né? E o Brasil tem aí, voltando, se recuperar esses 40 milhões de hectares, entendem? E fora os outros que já devem estar produzindo mais. Então, assim, realmente, acho que a minha mensagem final aqui é positiva para a pecuária brasileira, que realmente tem um potencial incrível. Excelente. Boa. Show! Tem, com certeza tem mais. Como eu digo, sempre ficou gostinho de quero mais, tem mais assunto, mas é assim, né? Feira é essa correria, essa tocada. Né? A gente tem que liberar também o Jolo, tem que seguir. Né? Não almoçou, né? Nosso roubamos depois do almoço. Eu tenho que comer carne. Exato, a carne do Pampa aqui, né? Sendo especial. Não, e a satisfação é enorme, né? Agradecer o Jolo, né? O Jolo, acabei não falando, foi da minha banca de doutorado, então sempre bom volte meio de se encontro pelos eventos aí, né, Jolo? Então, satisfação enorme te rever e agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né? O Jolo saiu ali da palestra dele e falou: não, se quiser gravar agora, a gente grava. Não almocei, mas a gente grava, então. E fazer, né? O ressaltar sempre, né? A gente tem muita gente boa aqui, né? Às vezes a gente fica aí pagando para outros. O Jolo é um exemplo desse, um cara. O Armindo não leu o currículo dele, porque senão nós tínhamos que ter 1 hora mais de podcast só para ler o tanto de capacitação, de experiência que tem. Então a gente tem muita gente muito boa aqui, acessível. Então a gente tem que saber explorar no bom sentido, usar, né? Trocar, aproveitar tudo que a gente tem aqui, sabe? Às vezes a gente vê gente de fora vindo aí e tal. Porque cara, tem muita coisa boa e isso é fruto de investimento, de trabalho, né? De anos e anos aí dedicados à pesquisa, a pesquisa como todo, trabalho, extensão e tudo isso. Beleza. Satisfação enorme. Obrigado. Beleza, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse papo descontraído e fico à disposição de vocês. Obrigado. Vamos lá, obrigado. Obrigado, Jolo, obrigado, Bruno. Agradecer a todos vocês aí que estão com a gente até agora. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @pé_no_podcast, todas as redes. A gente agradece e até o próximo episódio do Pé no Barra Podcast. Valeu, até mais. Tchau, tchau.